junto do teu cheiro. Eu quero estar mais perto. Eu quero te abraçar. Chegar a ti, chegar a ti, tocar em ti, viver pra ti, estar em ti. Chegar a ti, chegar a ti, chegar a ti, tocar em ti, viver pra ti, estar em ti. Queremos sempre estar junto de ti, de buscar, ó Pai, tocar em ti, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Quero estar mais perto, quero te abraçar. Chegar a ti, tocar em ti, viver pra ti, estar em ti. Chegar a ti, chegar a ti, chegar a ti, tocar em ti, viver pra ti, estar em ti. Chegar a ti, chegar a ti, chegar a ti, tocar em ti, viver pra ti, estar em ti. Chegar a ti, chegar a ti, chegar a ti, tocar em ti, viver pra ti, estar em ti. Chegar a ti, chegar a ti, chegar a ti. Queremos sempre estar próximo, ó Pai, tocar e viver em ti, ó Pai, com a tua presença, ó Pai. Queremos ser fiel a ti, viver somente para ti, ó Pai, te adorar e bendizer o teu nome, ó Pai. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias a teu nome, Senhor. Queremos te adorar, te honrar, ó Pai, e bendizer, ó Pai. E assim queremos te adorar e bendizer, porque tu és digno de toda honra e toda adoração, ó Pai. Somos teus adoradores, queremos te adorar em espírito e verdade, Jesus. Sem honra, sem glória, sem buscar meus interesses, sem nada esperar. É assim que eu quero te adorar, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés.
Senhor, é assim que eu quero te adorar. É assim, ó Pai, que a tua igreja quer te adorar. E é assim que tu queres ser adorado, Pai. Sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, querendo estar contigo, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. É assim, ó Pai, que tu queres ser adorado, ó Pai. Sorrindo, chorando, parado, andando de frente pro ou pro átrio, deitado de pé, sozinho ou acompanhado. É assim que eu quero te adorar. No meio da igreja, cercado de mãos, com minha família na congregação, no vale, perdendo, vencendo, até em pensamento. É assim que eu quero te adorar, calado, falando, cantando com os anjos. É assim que eu quero te adorar, na eternidade com todos os santos. É assim que eu quero te adorar. É assim, Senhor. É assim, Senhor. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. É assim que queremos te adorar, Pai. É assim que tu queres ser adorado, Pai. Por isso estamos aqui te louvando e bendizendo o teu nome, meu Pai. Vencendo ou perdendo, ó Pai. Como estivemos, qual for a nossa situação, queremos sempre te adorar e bendizer o teu nome, glorificar a ti, ó Pai. Porque só a ti toda a honra e toda a glória tem que ser dada, ó Pai. Estamos aqui para dar, ó Pai, toda a honra a ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Que possamos sempre te adorar, meio às dificuldades, as vitórias, ó Pai. Seja como for, mas que possamos sempre te adorar. Glória e bendizemos ao teu nome, Jesus.
presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Nós rendemos a Ti essa noite, Senhor. Todo louvor, toda adoração é entregue a Ti essa noite, Senhor. Venha ministrar a cada coração essa noite, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Oh Deus, Tu és poderoso em nossas vidas, Senhor. Nós queremos que a Tua presença se faz real aqui neste lugar, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz. Junto com os querubins cantando, Santo, junto com os querubins cantando, Santo, junto com os serafins cantando, Santo, Santo é o Senhor. junto com os querubins cantando,
junto com os querubins cantando. Junto com os serafins cantando. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glórias ao teu nome, meu Pai. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu não tive tempo de imprimir a prova, tá? Mas amanhã eu imprimo, talvez até hoje à noite, mesmo quando eu chegar em casa eu imprimo, tá? E vou procurar me esforçar para poder entregar para os irmãos, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós ouvimos uma matéria, eu vim só no sábado, na sexta-feira, mas quando nós vimos uma matéria igual esta que nós acabamos de participar, nós passamos a reconhecer ainda mais o quanto nosso Deus, Ele é longânimo. Quanto tempo o Senhor, Ele tem esperado pela humanidade. Quanto tempo o Senhor espera para que o coração do homem mude de posição. Deus, embora permitindo que coisas horríveis aconteçam com a humanidade, não é porque Ele quer que aconteça. Porque o homem, quando ele endurece o seu coração, ele deixa simplesmente acontecer na vida dele aquilo que ele próprio não quer que aconteça, embora sabendo. Amém? Mas o mais interessante, né, irmãos, que nós costumamos muito copiar um dos outros, né? Eu, pelo menos, eu sou uma bênção para copiar os irmãos. Mas não pense que eu copio as coisas ruins, viu? Procuro copiar sempre as coisas boas. Porque ruim já basta que tem em mim. E desta o Senhor está tratando e tratando bem. Amém? Abra sua Bíblia. No mesmo texto que foi lido aqui na palavra inicial. Amém? Glória a Deus. A palavra inicial desta noite, louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é completa. A Bíblia diz que ela mesmo se explica por ela, porque toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, um livro da genealogia da humanidade, não da genealogia de Deus. Amém? Porque Deus não tem genealogia. Louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui o capítulo 1 e só o versículo 1. Amém? Esse aí já é decorado mesmo, né, Marquinhos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja Deus. Irmãos, por acaso alguém aqui já começou não tem nem como começar a falar deste começo que eu quero falar. Começar no meio não é começo, é meio. Começar um pouquinho depois, o carro está parado, não tem como ele andar, se não começar, ele tem que começar a estar parado. E nesse versículo que nós lemos, diz no princípio. No princípio da criação, Deus tinha uma grande tarefa a se realizar. Porque imagina, a Bíblia não descreve há quanto tempo o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Não havia nada, era um caos total. O Espírito Santo de Deus, ele gosta de olhar para as coisas complicadas, né? Veja bem que o Senhor Deus estava nos céus,
o seu filho sentado ao teu lado, e o Espírito Santo de Deus achava de vir e ficar sobrevoando sobre o abismo, sobre a terra, sobre aquilo que não tinha nada, era uma complicação, não tinha vida, não tinha nada, era morto, era trevas, era escuridão. A Bíblia não diz quanto tempo isto durou, esta observação. É muito difícil, mas nunca saiu da minha cabeça de um dia pregar antes da criação. Aqui nos dá uma margem para pregar antes da criação do homem. Porque aqui, nesse princípio aqui, o homem não existia. Nesse princípio aqui era um trabalhar de Deus, porque nós sempre aprendemos, e enquanto vivermos na terra, nós não vamos ver falar de uma derrota daquele que confia em Deus. Nós não vamos ver falar de uma derrota. Nós vemos toda a Bíblia nos relata das vitórias que Deus conseguiu usando o seu povo. Porque todas as vitórias que nós vimos através do povo de Deus, elas são atribuídas exclusivamente a Deus. Os homens não conseguiam entender. Veja que agora já na nossa era, os homens não conseguiram entender como foi que acabou a última guerra que teve. A Segunda Guerra Mundial, onde os judeus eram massacrados. A perseguição maior da Segunda Guerra Mundial era exatamente contra os judeus. Quando de repente um exército de Hitler amanhece morto, em uma época que não tinha como explicar eles morrerem da forma que morreu. Eles morreram praticamente de frio, não havia armas, mas foi de frio que eles morreram. E aqui Deus, através do seu Espírito, que a Bíblia diz que nós hoje somos guiados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a terra e analisava o que haveria de ser feito para que a glória de Deus pudesse voltar a brilhar naquilo que Deus tanto teve prazer, que Deus tanto tem prazer, que é a sua semelhança. Porque nós sabemos, com toda a descrição que nós vemos, Lúcifer, ele era a semelhança de Deus. Tanto é que ele era o anjo mais poderoso que havia, ele conhecia, ele sabia os desejos de Deus, ele sabia o que Deus queria ouvir. E nós não sabemos o que Deus quer ouvir. Quantas vezes em minha oração eu falo: Senhor, eu gostaria de saber o que é que o Senhor quer ouvir. Eu quero falar, mas eu não sei o que é que o Senhor quer ouvir. Eu quero falar, mas eu não sei. Nós não sabemos, nós não conhecemos o coração de Deus. E Lúcifer, no seu ministério musical, ele conhecia, ele sabia exatamente o que agradava a Deus. Mas aquilo que foi criado antes desta época aqui foi destruído. Foi destruído por causa de uma coisa que hoje está destruindo. É orgulho, soberba, egoísmo. Mas, olha, não vamos entrar nesta parte, porque não é isto que Deus tem para nós nesta noite. Ele quer mostrar para nós o princípio de tudo. E não existe princípio que não tenha fim. Quando nós vemos, a Bíblia fala que quando Lúcifer foi criado, ele foi criado e adornado de pedras preciosas. O corpo dele era cheio de pedras, a música estava nas vestes dele. E ele adorava ao Senhor, ele ordenava um grupo de anjos que adoravam o Senhor com louvor, com música. Porque adorar a Deus não é somente com a música, conforme nós temos aprendido, mas eles adoravam ao Senhor com música. A música alegra o coração de Deus, conforme também alegra muito, conforme mexe muito com o nosso coração também. E Deus resolveu a colocar um fim naquele caos, e começou Deus a criar. E nesse princípio da criação, nós sabemos que Deus, ele começou a preparar tudo.
Não pensamos nós que o que nós vemos descrito em Apocalipse, aqui nesse princípio, nós não vamos pensar agora, com a nossa mente pequena conforme nós não vamos querer pensar que aqui neste princípio Deus não pensou neste fim que nós vemos aqui em Apocalipse, porque neste princípio que Deus colocou as últimas palavras da Bíblia, nós temos certeza disso, porque Deus, ele não cria, ele não faz nada sem antes planejar. Quando Deus planejou que eu viesse aqui para a América, ele planejou que eu viesse para a América com um plano no meu coração, mas o dele já estava traçado. No plano de Deus não era eu vir aqui, ficar aqui por 2 anos e depois voltar para o Brasil. No plano de Deus era eu ficar aqui até o tempo em que ele determinasse que eu ficasse aqui nesta terra, porque de mim mesmo eu teria voltado para o Brasil há 8 anos atrás praticamente, mas o Senhor disse: não, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Só que ele não determinou quando é que este pouquinho iria acabar. Isso aqui estava também incluído aqui neste princípio, quando Deus colocou, olha, no princípio criou Deus, aí ele já criou a minha vida, ele criou a sua vida, aí no princípio, antes mesmo de Deus formar Adão, ele formou todos os seres, nós sabemos que a Bíblia diz, ele separou a terra das águas, ele simplesmente criou as árvores, as plantas, criou tudo, peixes, e foi criando para depois ele criar o homem. Mas neste princípio Deus já havia criado também Adão, e Deus também já sabia que Adão ia também cair, porque nós sabemos que nunca um juiz condena alguém sem que aquele alguém mereça ser condenado e sem que aquele alguém fique sabendo a razão pela qual ele está sendo condenado. Eu sei que nesta noite o que é que Deus ele quer falar conosco através deste princípio, que este princípio aqui ele também tem um fim. O princípio da nossa vida, conforme a vida de todo ser humano, todo corpo humano, ele tem um princípio, ele também tem um fim. Tem uns que nascem, vive um dia, vive 1 ano, vive 10, vive até mais de 100 anos na nossa época de hoje. No passado nós vimos que teve um homem que viveu 970 anos, salvo engano. Foi este homem, Matusalém. Ele não é um personagem bíblico, mas é o homem que mais viveu na face da terra, contando 100 dias e anos. E nós vemos os patriarcas que viveram durante muito tempo. Mas o mais interessante, a Bíblia não fala quanto tempo Adão viveu na terra. Eu não vi ainda, ou se já li, não prestei atenção. Mas estava escrito neste livro também o tempo do princípio e o tempo do fim na vida de Adão. Estava escrito neste princípio o começo e o fim da humanidade. Neste princípio estava escrito as bênçãos e as maldições que viriam sobre a terra. Neste princípio que nós vemos aqui, o Senhor Deus disse: olha, eu não queria, eu não quero, mas tem coisas que vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer para que o meu nome seja glorificado. Irmãos, eu não sei a luta dos irmãos, embora conhecer os irmãos, conhecendo bem conforme eu conheço, eu não sei a luta dos irmãos, porque muitas vezes eu posso falar para os irmãos de uma luta, mas a luta é bem maior, mas eu não quero passar tudo aquilo, porque não é um problema do irmão, não é um problema da igreja. A Bíblia diz que nós confessamos as nossas necessidades aos santos. E aqui o Senhor Deus, ele nos ordenou o seguinte: olha, examinais, pois, as Escrituras, porque dela tirais proveito para a vida eterna. Vida após a vida. A nossa vida, antes de conhecermos ao Senhor e depois de conhecermos a Ele, nós vemos que existe uma grande diferença. Eu, por exemplo, eu não aceitava que ninguém viesse me ensinar. Eu costumo dizer para os irmãos: se vocês pensam em alguém ignorante, pense primeiro em mim. Eu sou o mais ignorante das pessoas que eu conheço. Não tem ninguém mais ignorante do que eu. Por isso, muitas vezes, eu prefiro ficar calado, porque a minha ignorância, ela supera a minha sabedoria.
Então, para poder vencer essa ignorância, o Senhor disse: agora, vamos fazer uma pequena troca. Trocar a ignorância por tolerância. O fim da ignorância, ele teve que acabar. Então, o fim da nossa ignorância, quando conhecemos o Senhor, o fim da minha ignorância, ele teve que acabar. Existiu o princípio da ignorância. Quando eu nasci, não conheci o Senhor, a ignorância bateu e ficou. Mas quando o Senhor chegou, a ignorância disse: agora eu vou ter que sair, porque chegou alguém aqui que é tolerante, assim é Deus. Isso estava escrito aqui neste princípio. E quando o Senhor Deus, ele começou a escrever sobre a vida de Israel, aí nós já damos um grande pulo para frente. Nós já esquecemos as gerações que passaram e chegaram até Abraão. E quando chegou até Abraão, assim escreveu a história de Israel. Começou-se a escrever a história. Parece engraçado, não? Para que falar isso aqui? Porque seus irmãos já estudaram e já conhecem isso. Mas é aquilo que falamos domingo passado. A palavra de Deus é o nosso arroz com feijão de cada dia. O momento, o Espírito de Deus, ele me traz uma unção para falar sobre isso, e a razão eu sei, porque Ele quer que nós ouçamos. Porque se eu não ouvir primeiro, não tem como a igreja ouvir. Se o Marquinhos não tivesse ouvido que o Espírito de Deus falasse com ele aqui, não teria como nós ouvir aquelas palavras que foram ditas no começo. Se o Espírito de Deus não falasse com o diácono Sérgio acerca do dízimo, não teria como nós ouvir aquelas palavras que foram ditas. Se o Espírito de Deus não tocasse nos irmãos na hora do testemunho, na hora do louvor, não teria como nós ouvir aquelas palavras que foram faladas naquele momento em que o Espírito de Deus quisesse que nós ouvíssemos aquelas palavras naquele determinado momento. E quando Deus, ele chamou Abraão, começou ali o princípio da história do povo de Israel. Ali começou, Deus profetizou, Deus falou: olha, através de você vai nascer Israel, e nasceu. E nós vimos as palavras de Deus se cumprindo. Irmãos, eu estou acelerando um pouquinho porque eu quero chegar num lugar que a Bíblia diz que existe coisas que foram preparadas nesse princípio, e elas vão ser ditas lá no fim. Então, o que foi preparado no princípio, a Bíblia diz que nós, uma vez nascemos, tornamos seres eternos. Nunca mais deixamos de ser, somos seres eternos. Nesses seres eternos que somos, o Senhor Deus, Ele traz para nós hoje como igreja aquilo que nós já conhecemos de cor e de salteado. Hoje o que nós estamos fazendo é cuidando, para não perder aquilo que o Senhor nos deu de glorioso. Porque nós, muitas vezes, eu não digo mais hoje, mas quantas vezes o mundo, dentro da igreja, ou até mesmo pessoas que já se estavam num grande caminho de conversão, glorificava demônios com as coisas de Deus. E nós aprendemos que nós glorificamos a Deus, e Satanás, olha, ele não tem nada a ver com o que nós somos. Embora a todo momento ele viva atrás de tentar nos prejudicar. Porque se tem uma coisa que Satanás tem vontade, é de destruir a igreja. Mas sabe quando é que ele vai poder fazer isto? Nunca. Porque a Bíblia diz, veja que são coisas que nós aprendemos recente. São coisas que nós aprendemos praticamente ontem. A Bíblia diz que as portas, não é a porta, e sim as portas do inferno, não prevalecerão contra esta igreja. Esta igreja da qual Jesus estava falando é a igreja que ele estava formando na terra. Não é a igreja que o apóstolo Pedro formou, porque o apóstolo Pedro sem Jesus ele não formaria a igreja. Não é a igreja que o apóstolo Paulo formou, porque a igreja que o apóstolo Paulo formou, sem o Espírito Santo ele não poderia formar. Não é a igreja que veio se formando através dos homens que são verdadeiros instrumentos de Deus na terra para formar as igrejas. O que nós somos, nós não somos nada diferente desses homens do passado. Nós deixamos já a história dos hebreus e já saímos para a história da igreja atual. Da igreja que vive hoje o estado da graça de Jesus Cristo. Que hoje é visto como, olha, viver a graça é tão bom.
Mas a graça de Jesus, a graça a qual nós vivemos hoje, para quem tem o entendimento da palavra, a única diferença que temos, que nós temos liberdades para viver. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, a Bíblia está dizendo que nós não devemos ser demasiadamente muito além daquilo que somos. Somos santos. A Bíblia diz: buscai, pois, a santificação, que sem a qual não haverá Deus. Porque Jesus disse: sede santos, conforme eu sou santo. E nós vemos que neste princípio o Senhor, Ele criou o paraíso, a Nova Jerusalém, e criou também o inferno e o lago de fogo ardente. A Bíblia diz que tudo isto foi preparado desde a fundação dos séculos. Isso não é coisa nova não, igreja. Depois de Jesus, tem 2012 anos, que esta palavra começou a ser anunciada conforme nós temos hoje. O Espírito Santo de Deus envolveu o homem a buscar aquilo que foi escrito pelos profetas, aquilo que foi escrito pelos patriarcas, aquilo que foi escrito pelos homens que zelaram do reino de Deus. O reino de Deus que estava praticamente oculto. Depois da vinda de Jesus, ele foi esclarecido para nós com o véu que se rasgou. Nós tomamos a intimidade, chegarmos até Jesus e dizer para Ele: obrigado por aquilo que o Senhor fez através do seu Espírito. Obrigado por aquilo que o Senhor fez lá no passado, onde os homens não conheciam o Senhor e poucos homens tinham a liberdade do teu Espírito. Mas muito obrigado, porque lá também o seu Espírito usou os homens para que pudesse escrever coisas tão gloriosas que hoje nós não conseguimos nem entender sem o teu Espírito. Porque sem o Espírito Santo de Deus, jamais nós entenderemos a palavra de Deus. Nós não vamos aprofundar nas coisas que foram preparadas para Satanás e os anjos deles. Nós vamos, dentro de uns 10 ou 15 minutos, falar daquilo que foi preparado para a igreja. O que é que foi preparado para a igreja? Na terra nós sabemos o que foi preparado. Para a igreja foi preparado na terra aflição, sofrimento, perseguição, ódio. É isso que a Bíblia diz que a igreja sofre na terra. Por causa da minha palavra serei perseguido. Muitos de vós sereis mortos, na terra tereis aflição, por causa do meu nome sereis odiados por muitos. É isto que foi preparado para a igreja. Para a igreja que sofre, esse sofrimento que Jesus está falando, sabe qual que é? Essa rejeita, aonde é que nós somos rejeitados? Nós somos rejeitados pelas pessoas que não querem ouvir a palavra, mas a Bíblia diz assim: olha, que o evangelho a palavra tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. Não há tempo para pregar, o tempo é agora, a oportunidade que temos, nós não podemos perdê-la, é assim que nós aprendemos. Então, olha, com alguém nos odiando ou amando, nós temos que pregar, perseguindo ou não perseguido, nós temos que pregar, odiado ou amado, temos que pregar, rejeitado ou aceitável, nós temos que pregar, nós não temos opções. Agora, isso nos tira alegria? Não. O que é que nós ouvimos aqui nesta noite? Nós temos o direito de possuir o melhor da terra, sim. Se o Senhor achar graça e nos dar, nós vamos glorificar a Ele imensamente. Não é pecado se o irmão tiver condição de comprar um carro de $700 mil. Não é pecado, não. É porque Deus deu ele a condição. O importante é que este irmão esteja firmado na palavra. Aquilo é bênção para a vida dele e testemunhar do Deus ao qual ele serve.
Que nós não venhamos ser conforme aqueles que servem a Mamon, que só vê, conforme o tio Patinhas, só vê essas riscadas, nada mais do que esse tio Patinhas via. Nós não somos crentes, nós queremos ser abençoados sim, mas o Senhor não nos der, sendo perseguido, nós vamos continuar glorificando, porque nós já aprendemos na palavra, estava escrito no princípio, porque se não estivesse nesse princípio, Jesus jamais falaria isto. Então, quando Jesus falou que sereis odiados por muito, mas não é odiado o nosso corpo físico, mas sim odiado aquilo que está em nós e o mundo não aceita. O que é que foi preparado para Satanás e os anjos dele? Não foi o inferno. Não. Foram duas coisas preparadas. Hoje eles estão no inferno, estão em festa. Satanás hoje está em festa total. Mas ele sabe o que foi preparado para ele do final. Ele sabe o que está preparado, reservado para ele. A vida eterna deles. Nós já sabemos. A Bíblia diz que até os anjos que se rebelaram, nem a eles Deus poupou. Deus não poupou aquele que nos dá exemplo de igreja, não poupou ele do sofrimento. E nós, como igreja, embora reclamando e às vezes até murmurando, nós temos que aceitar o sofrimento que Jesus sofreu na cruz. Qual foi o momento de alegria de Jesus? Talvez quando ele entrasse em Jerusalém, né? Talvez quando ele entrasse em Jerusalém, o povo preparando, colocando aqueles ramos, porque um rei era recebido com tapete. Muita gente não entende nem por que é que Jesus que colocaram ramos pelas ruas, forraram as ruas de ramos de palmeiras. Ninguém entendia. Muita gente ainda hoje não entende por que é que as ruas foram formadas. Por que é que Jesus é rei e montava? Todo rei tinha uma mula. Lembra quando Balaão quis tomar o lugar de rei também? Colocaram ele sobre uma mula. Todo rei tinha uma mula. Era o meio de transporte mais forte daquela época. E Jesus entrando em Jerusalém, talvez nós possamos como igreja imaginar que aquele era um momento de glória para Jesus. Talvez para aqueles que olhavam para Jesus entrando ali em Jerusalém, montado em seu animal, sendo forrado, recebido. Ele foi recebido como rei. Nós vemos que estava tão perto da crucificação. Qual será o momento que nós vamos receber glória aqui na terra? Nunca. E se vier uma glória, irmão, rejeita em nome de Jesus. Pega ela e Senhor, olha, eu rejeito para mim, entrego para ti, Senhor. Porque toda honra e toda glória é da ti, Senhor, porque é para ti, é por ti que nós vivemos, é para ti que nós fazemos. Se estamos aqui porque o Senhor quer. Se estamos sofrendo, a glória é sua, porque no final desse sofrimento o Senhor será glorificado. Neste meu sofrimento é o Senhor que será glorificado. Nesta luta que nós temos passado, a única coisa que eu tenho falado para o Senhor, eu tenho certeza que no final disso o teu nome vai ser ainda mais glorificado do que agora, porque isso é o meio de um princípio que foi começado. Irmãos, quando nós começamos agora a imaginar nós como igreja, o que é que o Senhor reservou para a igreja? Para Satanás nós vimos, para Satanás, os anjos dele, nós vimos o que foi reservado. E a igreja também sabe o que foi reservado para a igreja. Eu não estou dizendo isso, irmão, para nós sabemos disso claramente, nós somos parte da igreja. Porque quando se fala de igreja, nós não falamos de nenhuma denominação, não. Nós falamos da igreja do Senhor. Nós falamos daqueles que neste momento talvez esteja escondido em algum porão. Talvez daquele que neste momento está sendo esbofeteado verdadeiramente por causa da palavra. Aqueles que neste momento estão sofrendo por alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Porque só sofre no coração por alguém que se afastou quem é verdadeiramente igreja.
Estamos falando da igreja, aquela igreja que neste momento não está medindo esforço, com condição ou sem condição, está esforçando para levar a palavra. Esta é a verdadeira igreja, porque Jesus, com condição ou sem condição, ele sempre levou a palavra. E assim, conforme nós aprendemos a ser imitador dele, porque ele é a igreja que ele estava falando, ele estava apontando para ele como igreja. Porque naquela pessoa nós somos enxertados como igreja. Por que fomos enxertados? Irmãos, quando faz uma transfusão de sangue, quando se faz uma transfusão de sangue, é uma mistura. Mas aquele sangue, com o passar do tempo, ele continua sendo o mesmo sangue. Mas quando nasce um filho, o meu sangue é um tipo, o sangue da Vânia é outro. Dá uma mistura. E sai, o sangue do Ismael não é nem o meu tipo, nem o tipo do sangue da Vânia. Outra coisa que é inconfundível também. Isso é inconfundível quando Deus fez isso no princípio. Quando ele escreveu o nome dos salvos. Ele simplesmente, ele deu um nome a cada um. Cada um de nós temos um registro lá no cartório. Eu não sei com quem eu estava falando lá hoje a respeito de nome. Eu acho que foi com a Viviane que eu falei a respeito de nome. Eu já disse aqui na igreja, se eu errar o seu nome, não fica bravo não. Porque eu não sei nem o meu mesmo. Você sabe o seu nome agora que foi registrado. Eu sei o meu nome, ao qual eu fui registrado. Mas o que é que está escrito lá no final? Quando ele te entregar aquela pedrinha. Nela vai ter um nome. Ele sabe o seu nome, irmã Cristiane. Este nome é o nome que seu pai e sua mãe achou bonito. Olha que menina linda que nasceu. Vamos pôr o nome nela, o nome de Cristiane. E o nome é lindo também. Parece com ela. A Célia. Deram uma olhada para a Célia e disse, olha, este nome agrada, não agrada? Vamos colocar este nome de Célia. Tem que registrar. Mas o verdadeiro registro da igreja está nas mãos do Senhor. Conforme nós aprendemos que a igreja, ela recebia um presente de Deus. Ela recebia um presente do Senhor e mostrou. Ela mostrou este presente que do céu descia. E a Bíblia diz que é para lá que nós vamos. Até chegarmos lá, a nossa vida vai ser esta. A nossa vida vai ser esta vida que nós estamos vivendo aqui, não. Vai ter um momento que vai haver uma troca, vai haver uma mudança. A igreja sabe quando vai haver esta mudança. Durante os 1000 anos que o nosso rei vai estar reinando aqui na terra, nós como igreja vamos estar aqui também reinando. Uma outra fase da igreja que nós conhecemos muito pouco dela, mas já sabemos que a igreja vai estar. Teve um dia que o irmão até me repreendeu, irmão, mas que eu falei para ele, não importa, irmão. Mesmo se eu ficar no banco sentado, no último banco lá, Jesus fala, olha, aguarda a sua vez, você faz parte do reino, mas aguarda a sua vez. Ah, como eu vou estar feliz. Talvez seja parte do meu descanso. Não vou ficar triste. Ah, Senhor, mas na terra, era na terra já. Sei lá o meu nome, Jesus aí vai mostrar um outro nome. Na terra era terra, você está na terra, estou na terra, mas é diferente agora a terra já. Não tem a igreja, não tem escolha, ela é a igreja. E nós como igreja, irmãos, nós temos que aceitar aquilo que Jesus nos deu. Ele não nos deu sofrimento eterno. Ele não nos deu prova eterna. Ele não nos deu por palavras sermos odiados eternamente, sim amados. Isto está no princípio. Nós não fomos amados agora. Nós fomos amados neste princípio aqui. Dentro de mim havia um dragãozinho. Eu não podia ser um dragão, né, irmãos? Um dragão aqui dentro não ia caber. Um dragãozinho. E quando via um cristão, quando via alguém anunciando a palavra de Deus,
se revoltava e ficava muito bravo. Mas eu mesmo não deixava de ler a Bíblia de jeito nenhum. Eu lia a Bíblia constantemente. O dragãozinho, quando via alguém vir evangelizando, ficava nervoso. Mas eu sempre estava lendo a Bíblia. Esse dragãozinho, ele foi trabalhando. Quando foi um dia, ele fez com que eu parasse de ler a Bíblia. E parando eu de ler a Bíblia, ainda não conhecendo Jesus, foi o momento em que o Senhor manifestou a glória dele, o amor dele e o cuidado dele na minha vida. Não foi no momento em que eu estava lá lendo a Bíblia, eu estava dentro de casa, sossegado, tranquilo, lendo a Bíblia. Os demônios ficaram até nervosos uma vez, do lado. Já contei isso para os irmãos uma vez. Mas com o tempo o dragãozinho, ele cresceu, tomou forma e disse: agora não, agora o nosso negócio é lá fora. O Senhor guardou. Quantos de nós? Quantos da igreja o Senhor usou da sua bondade, do seu amor por tantos e tantos, por tanto tempo? Quantos livramentos o Senhor me deu quando eu ainda não tinha conhecido a graça. Mas quando eu conheci a graça, eu vim a entender: eu nunca tive sorte. Você que Deus sempre livrou, você nunca teve sorte. O nosso site não é um site visitado muito. Nós não somos conhecidos ainda aqui na terra, mas já somos conhecidos no céu. Porque quando o Senhor me livrou, lá no céu, eu já era conhecido. Eu não conhecia nada do Senhor. Mas como a Bíblia diz que Ele é Deus zeloso. Ele sempre zelou e sempre cuidou de todo aquele que Ele sempre, de todo aquele que Ele tem um plano. Porque os planos de Deus nunca ficam pela metade. Nunca fica no princípio. Ele chega ao fim. E o fim deste princípio da igreja é gozo eterno com Jesus. É gozo eterno louvando, glorificando, exaltando Ele pelo Deus que Ele é. Não pelo Deus que Ele foi. Porque o nosso Deus, Ele não é o Deus do passado. Ele é o Deus presente. Nós vivemos acreditando em tudo quanto Ele fez. Sabemos que Ele vai fazer coisas maiores ainda. A passagem do Mar Vermelho foi tão linda. O Rio Jordão. Irmãos, parar o mar. Para que lado que o mar corre mesmo? Eu não sei. Só sei que ele vive dando cambalhota de um lado para o outro, né? Da cambalhota e ondas e mais ondas. Havaí, acho que tem as ondas maiores do mundo, não é isso? Acho que é. As ondas dão aquelas cambalhotas, mas não corre para lugar nenhum. Ele é uma água viva, mas dentro. O rio corre sempre para o mar. E o Jordão tinha uma direção para correr. Se nós vamos correndo aqui, de repente alguém para na nossa frente, vai ser uma pancada, vai cair um para um lado, outro para o outro. E Deus, quando Ele parou o Jordão, a Bíblia diz que as campinas estavam cheias. Deus fez uma represa, enquanto os homens gastaram quanto tempo para fazer o Itaipu? Deus fez uma represa instantânea, disse mais para o Jordão: olha, da forma que você vem água, eu não quero nem saber, não avança não, é aqui que vocês têm que parar e não alaga mais para lá não. Nós sabemos dos feitos que este Deus fez, mas nós não vivemos mais o passado de nossos irmãos. Nós vivemos o presente deste Deus que nós confiamos que fez grandes coisas neste passado. E está fazendo grandes coisas neste momento. Das poucas pessoas que foram
ali hoje, algumas delas estão meditando naquilo que vocês falaram, naquilo que foi feito, porque eu tenho certeza que a todos Deus agradou. Nós não agradamos a ninguém, mas Deus agradou a todos ali. Então aquilo que o Senhor reservou para nós, vamos viver a cada momento, o presente, agora. É agora que Deus preparou para nós. Sabendo que da agora para frente, desde o momento em que conhecemos a Jesus, nunca mais Ele se ausentou de nós. Ele é Deus presente em nossa vida. Esta glória que Ele já nos mostrou, aquilo que o Espírito Santo já nos revelou, tome posse agora. Comece a viver agora. Esta glória que Deus já reservou para nós. Porque nós estamos em um corpo de carne, mas o nosso pensamento é celestial. Nós não somos mais seres da terra. Porque o ser da terra, ele não luta mais contra o pecado. Eu fui embora sexta-feira pensando, sabe o quê? Vou chegar lá em casa, vou pegar uma cadeira que tem lá em casa, aquela cadeira vermelha que está no escritório, irmão Sebastião. Eu vou dizer para Jesus, Jesus, essa cadeira é do Senhor. Se chegar algum irmão aqui e sentar nela, eu sei que o Senhor é educado, o Senhor vai dar o lugar para ele, mas eu vou entregar essa cadeira para o Senhor. Para que todo dia eu possa colocar a cabeça no seu colo e te adorar. Eu não participei da matéria toda, mas nós sabemos o quanto Deus trabalhou nesses 4 versículos que mais foram trabalhados, que foi os 4 primeiros versículos, capítulos, né, de 1 Samuel. Nós sabemos o quanto Deus fez ali pelo povo dele. Não por aqueles que não queriam obedecer. Até para aqueles Deus mandou alguém falar. Aí eu cheguei, eu comecei a pensar nisto. Talvez seja por causa de um testemunho que eu ouvi. Sabe por quê, irmãos, que Deus cada vez mais coloca no meu coração uma alegria pelas palavras que Ele tem lançado aqui através da boca dos irmãos. Eu vi um testemunho, talvez até algum dos irmãos já viram. Vou falar esse testemunho para encerrar. Porque é muita glória. Tinha um senhor, ele não queria saber de Jesus, mas sempre alguém evangelizava ele. Quando foi um dia, ele adoeceu, foi para a cama. Aí a filha dele disse, pai, tanta gente já falou para o Senhor de Jesus. Agora o Senhor está em cima desta cama. Por que o Senhor não convida ele para ser mesmo seu amigo? Os seus amigos já desprezou o Senhor. Por que o Senhor não convida ele? Aí ele pegou e falou para ela, minha filha, traz uma cadeira aqui então. Ele trouxe a cadeira, colocou a cadeira. Ela trouxe a cadeira e colocou a cadeira lá e disse, olha Jesus, a minha filha falou comigo, mas só ele é a cadeira. Essa cadeira agora é do Senhor. E aí mandou chamar o pastor para ir lá conversar com ele. O pastor começou a visitá-lo. Ele não podia mais sair da cama. Quando foi um dia, a menina falou, olha, pai, eu estou saindo. Eu vou fazer algumas coisas, talvez no espaço de umas 2 horas eu volto. Mas o pastor vai vir aqui para conversar com o senhor. Aí ela saiu, o pastor foi conversar com ele. Chegou lá, bateram um papo, ele sentou na cadeira. O pastor sentou na cadeira. Aí ele pegou e falou, interessante, irmão. Toda vez que eu venho aqui, essa cadeira está no mesmo lugar, ninguém mexe nela, parece que nem limpa, mas está limpinha. Está tudo limpinho. Essa cadeira está sempre aqui. Ele falou, essa cadeira eu coloquei ela aí para o meu amigo sentar. É para o meu amigo. Aí, tá bom. Quem é o seu amigo?
Falou, olha, eu não tenho amigo maior do que Jesus. Então essa cadeira é dele. Então, nas horas que eu estou aqui sozinho, eu converso com ele nesta cadeira. Aí ele, muito bem. Aí o pastor despediu dele e foi embora. E ele só contou isso para o pastor. Aí passou o horário da filha dele chegar, ela chegou. Aí ele estava com a cabeça em cima da cadeira, mais da metade do corpo em cima da cadeira, e morto. Aí ela chamou o pastor, você foi em casa, pastor? Vem, eu fui na sua casa, sim. Por quê? Falou, olha, eu acabei de chegar e meu pai está morto, em cima da cadeira. Aí diz ela que o pastor falou, glória a Deus. Ele nunca podia sair da cama, né, irmã? Não, ele não podia sair mais da cama. Irmã, você sabe para que ele colocou essa cadeira no quarto? Ela disse, não, ele nunca falou para mim. Pois é, mas essa cadeira ele confessou para mim. Essa cadeira que no momento que ele estava sozinho, ele virava, puxava o corpo, colocava a cabeça, que era a única coisa que ele movia. Colocava a cabeça em cima da cadeira e falava, olha Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Então eu vou orar. Eu vou conversar com o Senhor um pouco aqui. Não tem nenhum amigo, humanamente falando, mas o Senhor é meu amigo. O Senhor nunca me disse, o Senhor nunca saiu desta cadeira. E ele falou isso para mim, como é, irmã, que ele está morto? Ela disse, ele está mais da metade no corpo. Ela falou, então glorifica o Senhor porque ele morreu nos braços de Jesus. E eu creio nisso, igreja. Eu creio nisso porque a Bíblia diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. E é ele quem vai enviar o anjo para nos guardar e enviar o Espírito para recolher a nossa alma. Amém? Que nesta noite nós esqueçamos tudo aquilo que foi preparado para o mundo e entendemos o que foi preparado para nós como igreja. Amém? Foi preparado no princípio e vai chegar o fim da igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai vir buscá-la e entregá-la para o Senhor Jesus nas nuvens. E Ele vai levar ela e apresentar ela ao Pai. E durante 7 anos a igreja vai estar numa festa tremenda. Depois vai voltar aqui não para ajudar Jesus. Porque nós até falamos, ele disse, olha, faça a tua parte que eu te ajudo na verdade, igreja. Eu nunca me vejo desta forma, ele faz tudo. Porque se ele esperar por mim, eu não consigo fazer nada, né, Diácono Sérgio? Eu não tenho condições. Mas ele faz. Então vamos convidar a ele, para ele estar sempre presente em tudo. Em tudo. E o demais ele fará. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, neste momento, ó Deus, onde a minha alma, Senhor, verdadeiramente, Pai, ela não tem alegria em terminar este trabalho e sair deste lugar, meu Pai. Mas as nossas necessidades, ó Senhor, o relógio, Deus nos diz que é o momento para terminar. Não terminar, Senhor da glória, um culto, mas este culto, Pai, aqui neste lugar. Porque o culto, meu Deus, ele nunca se acaba, Pai. No momento, Deus, em que o Teu Espírito passou a viver dentro de nós, nós não temos mais condições, meu Deus, de acabar o culto, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. Quando eu disse aqui, Senhor, eu te agradeço grandemente, Pai eterno. Eu te agradeço de uma forma tão tremenda, Senhor, que a palavra muito obrigado é pouco, meu Deus, para o agradecimento que eu tenho a fazer, meu Pai, pelos seus filhos, ó Deus, que lutaram tanto, Senhor da glória, para que a igreja pudesse crescer na face da terra, até chegar ao ponto, meu Pai, de nos alcançarmos, Senhor da glória, de nos alcançar, meu Deus. E assim sendo, meu Deus, eu te agradeço porque eu tenho certeza, Pai,
Que a igreja, Senhor, ela não parou, ela vai continuar, Senhor, até a vinda do Senhor para buscá-la através do teu Espírito, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela minha família, pela família dos seus filhos, pela semana, meu Deus, que o Senhor nos deu, semana abençoada, Pai, que está começando, com nós glorificando, exaltando o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo tudo, meu Deus, que o Senhor fez durante aquele almoço, Senhor da glória, que foi oferecido pelos seus filhos, foi oferecido pela sua igreja, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta irmandade. Muito obrigado, Senhor da glória, pelo trabalho, meu Deus, que nós vamos começar, Senhor, no dia 10 de abril, meu Pai. Que seja o teu Espírito, Senhor, trabalhando em nosso favor. Obrigado, Senhor, pelo livramento, meu Deus, que deu para a nossa vinda, para a tua casa. E obrigado, meu Pai, pelos livramentos que o Senhor vai continuar nos dando, Senhor da glória. Obrigado, meu Deus, pelo grande livramento que o Senhor deu para o Serginho, meu Pai. Senhor da glória, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida da Vânia, Senhor, que ficou durante este culto tomando conta das crianças ali, meu Pai. Obrigado pelas nossas crianças, Senhor da glória, que desde o princípio deste culto, meu Deus, os nomes dela foram citados aqui neste lugar, meu Pai. Em toda oração, meu Deus, que foi feita, elas não foram esquecidas, Pai querido. Obrigado, Senhor da glória. Ó, meu Deus, que o teu Espírito, Senhor, se encarregue de fazer a obra que nós não podemos fazer, meu Pai, que é de trazer as pessoas, Senhor, para ouvirem a tua palavra aqui neste lugar, Senhor da glória. Eu te peço, Senhor Deus, te agradeço, meu Pai querido, e já assim, Senhor da glória, te agradecendo pela grande vitória, meu Pai, que o Senhor nos concede durante essa semana que está por vir, meu Pai. Muito obrigado pelas pessoas, ó Deus, que o Senhor tem colocado em nossos caminhos, meu Pai, e abençoados-nos, ó Senhor, com o trabalho material, Senhor da glória, meu Deus. Que o Senhor venha abrir as portas financeiras para cada um dos seus filhos, meu Pai, que eu te peço e te agradeço já pela bênção, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para sempre com a igreja. E o povo de Deus diz, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.